Qual é o problema do Felipe Luiz com o Vinha? Não é problema, é opção. Ele preferiu não levar o Vinha. O Rodrigo Paiva disse que o mais importante nesse início de ano e nessa temporada de 25 foi ter recuperado o Vinha para ele voltar gradativamente. Eles dizem que não tem lesão. O Felipe Luiz opta justamente porque fisicamente ele não está tão bem. E, cara, hoje o Vinha está atrás do Johnny, amigo. Essa é a realidade. O Vinha está atrás do Johnny, que é um zagueiro que joga improvisado. Ele não foi relacionado por opção também. Ou seja, ele não foi para o Mundial e o Vinha não foi jogar contra o Mirassol. Por quê? No Mundial foi a opção técnica do Felipe Luiz, que vai ter reintegrado ao seu elenco 3 jogadores que jogou hoje. Everton Araújo, Wallacian e Michael. O Vinha não ficou só fora do jogo do Mundial, mas ficou fora também do jogo contra o Mirassol. E aí a informação que a gente procurou saber é que o Matias Vinha, ele também encabeça a lista de jogadores que não devem permanecer no Flamengo. A gente trabalhou à tarde, eu não consegui descobrir o time, mas tem uma equipe na Europa, na Itália, que gostaria de contratar o jogador, e ele pode estar de saída do Flamengo. Pode estar de saída do Flamengo. Então vamos aguardar. Ainda não é uma notícia oficial, é uma apuração inicial. Conversei com algumas pessoas que vivem do futebol, empresários, intermediários, e segundo o que eu apurei, o Matias Vinha já tinha deixado o desejo de sair do Flamengo em janeiro, para poder procurar o seu espaço. Ele não vai perder espaço na seleção uruguaia, é um cara de confiança do Aluco Bielsa, assim como mais ou menos é o Danilo com o Ancelotti, é o Vinha com o Bielsa, tá? Só que o Vinha ainda ajuda, ainda joga. Ele, por exemplo, esteve em campo na partida em que o Uruguai foi goleado pelos Estados Unidos por 4-1, que o Arrascaeta fez um gol de bicicleta. Ele, inclusive, que cruza a bola na área, né? Aliás, goleado. Inclusive, os Estados Unidos goleou o Uruguai por 4-1. Isso tudo no primeiro tempo. O Matias Vinha jogou. Então, assim, é uma opção do treinador, tecnicamente, fisicamente, taticamente, né? E ele não tem ido para o jogo contra o Mirassol me causou estranheza. Então, obviamente, eu fui trabalhar para ver o que está acontecendo. E não só Matheus Cunha, não só Cleiton, Pablo, Alan. A situação do Vinha e do De La Cruz são exatamente parecidas. No sentido que, além de ser uruguaios, o De La Cruz convive com lesões e não agrada porque não consegue ter uma regularidade ao departamento de futebol. Não tem um relacionamento maravilhoso e vistoso com o Boto. Longe disso. Não tem. Os uruguaios não têm um relacionamento muito bom com o Boto, tá? Ficou muito estremecido, teve uma aproximação ali com a Arrascaeta, mas desde quando vazou essas situações de print, de conversa e tudo mais, não blindaram, né, o ex-chefe do departamento médico José Luiz Junco. O pessoal coloca muito isso na conta do Boto também. Acho que o Boto não tem muita culpa nisso. Mas a galera ali não curte muito o trabalho do Boto, principalmente os uruguaios, né? Então, a informação que eu tenho é que o Matias Vinha também encabeça a lista de saídas para janeiro. E ele teria deixado claro, o empresário dele, que vai procurar um outro caminho a partir de agora. Jonas Stelma, tem tudo sentido, faz muito sentido, né? O cara não jogou contra o Mirassol, não foi para o Mundial de Clubes. O Rodrigo Paiva diz que foi uma opção do treinador. Ele não tem lesão, porque é a nossa obrigação perguntar para a assessoria de imprensa do Flamengo se ele foi cortado, se foi cortado, por que não foi emitida uma nota, por que não foi um boletim médico. E a assessoria de imprensa falou, olha, ele não está lesionado. Não foi emitido um boletim médico porque não foi lesão, foi opção do treinador. Simples assim. Jonas Stelma. Cara, vamos lá. Eu acho o Vinha, ele não é um jogador que tem igual o De La Cruz em relação a contusões. Ele teve uma contusão grave, se recuperou, né? E tá aí disponível. Eu não acredito que ele esteja atrás do menino da base improvisado. Eu acredito que, de repente, ele inventou um migué, alguma coisa para não viajar, porque é depreciativo um jogador Sim. como o Vinha jogar com sub-20, então ele, de repente, ele preferiu... Só uma coisa para te lembrar, ele jogou contra o Bayer Leverkusen. Jogou. Na preparação no 5-1, ele jogou, cara. Ele jogou um tempo como titular até para pegar ritmo. Tudo bem, é um outro momento, né? Ali ele estava voltando da lesão e era necessário ele jogar. Agora já é o campeonato em curso e tal, assim, só para te cortando, mas te lembrando isso, né? E só para deixar claro que, para mim, a lateral esquerda do Flamengo, assim como a direita, mas a esquerda eu acho que muito mais, apesar de ter 3 laterais, para mim é uma posição ainda muito instável. Por que é uma posição instável, apesar de ter 3 opções? O Alexandro não vai aguentar, ele não aguenta 3 jogos seguidos, nitidamente, ele não aguenta, não tem físico mais para isso. É um baita jogador, mas não tem físico mais para o calendário do futebol brasileiro. O Ayrton Lucas, ele não é confiável, essa é a verdade. Ele não consegue ter uma constância, não consegue se tornar um jogador confiável.
E por incrível que pareça, dos 3 atletas, o jogador que não é tão velho, que tem um físico relativamente bom, que também é técnico, que bem fisicamente ele poderia ajudar muito, é o Vinha. Só que ele veio de uma... Né? Ou tinha fisicamente, que ele veio de uma contusão importante, né? A única questão que me faz entender que o Felipe Luiz, assim, porque eu olhei toda a relação, Júlio, e aí eu tenho que defender o Felipe Luiz em algum aspecto. Claro. O único cara que poderia sair para entrar o Vinha seria o Ayrton Lucas. Seria o Ayrton Lucas. Porque são 26 e até o Mauro César postou lá no Twitter dele, ele falou assim, quem você tiraria da lista para colocar o Vinha? Cara, não tinha quem você tirar. Seria o próprio Ayrton Lucas. E aí, como até mesmo o Paiva disse aí no WhatsApp para você, que o Felipe Luiz acabou indo com a coerência de manter os dois que vem jogando. Entendeu? Mas eu acho um desperdício, eu acho uma perda muito grande, muito grande. Você não ter o Vinha para a próxima temporada. Eu acho perder o Vinha, eu acho um grande absurdo. Eu considero ele melhor que o Ayrton Lucas. Eu considero ele não no mesmo patamar, mas características técnicas muito parecidas com o que entrega o Alexandro, mas com físico, um jogador mais jovem. E o Flamengo vai ter que ficar com o Alexandre e com o Ayrton Lucas, porque se eu sou o Vinha, eu não ia querer ficar no Flamengo. E se eu sou o Vinha, eu também não ia querer jogar lá contra o Mirassol. Né? Porque pra mim, seria muito depreciativo, né? Enfim, uma pena. Uma pena. E com todo respeito dos 3 laterais aí que a gente tem, o que eu mais gosto efetivamente é o Vinha. Teve a contusão dele, mas as características desse jogador me agrada muito, né? Mas eu também preciso entender, né, o Felipe Luiz, por que ele tiraria o Ayrton Lucas se é o cara que tá vindo jogando constantemente, né? O Alexandre é o titular dele. Na sequência ele vem colocando o Ayrton Lucas, que eu acho que é pior que o Vinha. E aí como é que ele faz para tirar o Ayrton Lucas e deixar o Vinha? A galera falando que deixaria o Michael, já que o Michael não é um jogador que interessa ao Flamengo para as próximas temporadas. Poderia tirar o Michael, mas perderia um jogador de lado de campo. Mas apesar que tem o Samuel Lino, tem o próprio Cebolinha que foram relacionados. Enfim, é complicado. Jonas, eu acho um desperdício você não contar com o Vinha, porque eu acho ele, dentre os 3 laterais, o mais confiável. Então, você falou sobre os relacionados, Jonas. Acho muito interessante e relevante. Eu não vou nem colocar a imagem aqui, mas eu vou pelo menos falar um dos relacionados. E aí, de repente, a gente vai no 1 por 1 para falar. Quem você tiraria esse, tiraria aquele? Eu acho que os laterais, Ayrton Lucas e Alexandre, eu nem vou falar nada, porque acho que eles têm que ir, porque é o primeiro e o segundo, e o Vinha tá atrás fisicamente dos dois. Isso é um fato. Aí a gente nem vai discutir. É um fato. Isso aí é óbvio. Alexandre, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Danilo, De Arrascaeta, Dela Cruz, Diogo Alves, que além do Everton Araújo, do Wallace e Michel, também é outro que vai se encontrar com o resto do elenco para Doha, no Catar. Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, que é goleiro, Pedro Plata, Rossi, Lino, Saúl, Alacian e Michael. Desses todos aí, eu vi muita gente falando, tira o Juninho, tira o Michael. O Pedro está relacionado, mas o Pedro ainda não tem condições 100%. Mas ele preferiu levar o Pedro. Então, assim, essa informação, de fato, e a pergunta do Valdir Luiz é porque o Vinha não viajou, a gente está falando sobre isso, eu acho que é um combo, é um mix de porquês que ele não viajou. Primeiro, desse elenco, ele está colocando quem mais teve relacionado, entre os relacionados, e o Juninho foi mais relacionado que o Vinha, o Michel foi mais relacionado que o Vinha, o Ayrton Lucas e o Alexandre, que são das posições, foram mais relacionados que o Vinha. Ponto. 2, ele não ter jogado contra o Mirassol, pelo que a gente viu, parece que não foi parte física. Foi opção ou alguma conversa do treinador Felipe Luiz com o próprio. E eu não sei se ele se recusou, ou como é que ele recebeu essa notícia de não ir para o Mundial de Clubes. O jogador que custou 8 milhões e meio de euros para o Flamengo em 2024, em janeiro de 24, janeiro, fevereiro. Aliás, uma das notícias até que me projetou também naquele ano. Essa notícia a gente também conseguiu apurar quando ele sai do Sassuolo, né? E ele era jogador da Roma. Então, cara, na minha opinião, o Vinha se despediu do Flamengo. E eu não acredito que o Vinha vai ter chances no Carioca, porque é um jogador caro, é um jogador barato. Vamos ler a galera do chat, ó. Julião, Michel não serve nem para jogar no time sub-20 do Flamengo. Michel é peladeiro. Michel, o Marcos Braz podia levar ele pro Remo, né? Seria uma boa.
inclusive. Boa noite, amigão. Júlio, na minha opinião, o Michel não dá mais. O que você acha? O que você acha do Michel, antes de entrar nessa seara do resto da leitura do Vinha aqui, rapidamente, Jones? Michel não pode ganhar 1.300.000 e jogar o que ele joga, né, irmão? O Michel foi um acordo que ele teve com o Marcos Braz de voltar. Também, a disputa por posição ali no Flamengo é muito ingrata, né? Mas o Michael, ele não tem condições, 1.300.000 por mês. Eu acho que faz bem o Flamengo negociar e dar uma enxugada nesse valor aí, porque ele não é um dinheiro, com todo respeito ao Michael, mas é um dinheiro jogado fora. Desde que ele voltou pro Flamengo, ele não consegue ter uma sequência boa, não consegue entregar. Né? É verdade. Não, o prime do Michel em 2021 brigaria a posição com o Luiz Araújo e com o Plata, porque ele também joga na direita. O negócio que ele não quer, irmão. Desaprendeu, não sei. Enfim, não dá pra jogar. Essa que é a grande realidade. Vinha muito mais jogador do que o Ayrton Lucas. Mas foi o que o Jonas falou. Mas qual Vinha? Qual Vinha? O Ramiro tá falando que se inscreveu no canal JS. Como é que tá o panorama aí, Jonas? Conseguimos pelo menos os 30? Deixa eu ver aqui. Vamos ver agora enquanto você fala aí. Eu vou trazer aqui pra galera. Boa. Vinha tem salário alto? Quase R$1 milhão, cara. 72, Júlio. Passou aí dos 50 já. 72 inscritos. Coisa linda, pô. Já consegue fazer live já no canal. Coisa linda, moleque. Amém. E o goleiro também, é verdade. Tinha esquecido do Diogo Alves. Júlio, tu acha que dá para aproveitar o Vinha no Carioca do ano que vem ou ele irá sair? Eu acho que ele vai sair. Até por essa conversa que eu tive hoje com o intermediário, o Vinha se colocou à disposição no mercado. O Flamengo não vai dificultar uma saída dele, não. Ele vai acabar saindo do Flamengo de fato. Vai acabar saindo do Flamengo. Agora, o Jonas pontou uma coisa que é verdade. O Alexandre não tem uma sequência de 2, 3 jogos. Não tem. O Ayrton Lucas é muito contestável, é uma característica completamente diferente do Vinha. O Vinha é um mix de Alexandre e Ayrton Lucas. Ele não é tão defensivo e não defende tão bem, mesmo jogando de zagueiro, como o Alexandre, porque o Alexandre é um cara muito fora de série defensivamente falando. Ele é um cara inteligente. Ele é um simples que é inteligente. E o Vinha não é um cara tão pacato ou tão discreto ofensivamente como o Alexandre, mas também não é tão rápido e agudo como o Ayrton Lucas. Mas ele consegue ser muito bom ofensivamente. Então, assim, é um jogador que ele consegue unificar uma característica do Alexandre com a característica do Ayrton Lucas. Infelizmente, ele teve essa lesão. Mas ele é um grande jogador. Mas no Flamengo não sorriu. No Flamengo não sorriu. Salve, amigo. Já falou sobre Vinha não estar relacionado? Acabamos, estamos falando. Então, a informação que a gente tem é que o Vinha vai sair do Flamengo. Vai sair do Flamengo. Teria comunicado ao pessoal que gostaria de ter mais jogos. Tem tudo a ver não ter jogado contra o Mirassol, foi o que o Jonas falou. Possivelmente ele deve ter tido algum tipo de conversa. Né? De repente está desprestigiado de jogar nesse jogo que não valia nada, mas valeu muito. De repente, até ele vendo esse jogo 3-3 aí, ele deve ter pensado, porra, podia ter jogado, né? Porque foi um baita jogo. Foi um jogo muito agradável, inclusive, e que alguns garotos da base com certeza vão estar recebendo oportunidade no início do Carioca. Guilherme, o Daniel Salles, o Iago, o Pablo Lúcio, que é muito bom volante. A hora que ele maturar, pegar uma visão defensiva, tem muita qualidade. O Douglas Teres, que fez o segundo gol no Campeonato Brasileiro. Né? O Guilherme, que aguarda a oportunidade. O Alacian, que ganhou minutos, quer jogar, é fominha, a gente sabe que ele é fominha. Então, ele podia ter jogado hoje e não jogou.